Olá, olá! Sextou, sextou, sextou. Muito boa noite, seguidores da Coração Delator Filmes. Tudo bem com vocês? Sextou. Sextou com cinema lagiano na sua vida, no seu smartphone, na sua internet, no seu Instagram. Então sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma live com o diretor Armin Daniel Reicher e estamos só no aguardo dele para começar o bate-papo, conversar com ele diversas coisas. E, mais uma vez, sextou com o Cinema Lagiano no seu Instagram e esta é mais uma live do calendário de eventos de divulgação da obra A Vingança é um Beijo de Fogo no Sereno, o primeiro projeto da região serrana a ser contemplado no Prêmio Catarinense de Cinema na edição de 2019. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. E nós já vamos chamar ele agora, nesse momento, para essa live, o diretor Armin Daniel Reicher. Olá, 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 olá. Armin. Está chegando, está chegando, está chegando. Aí, olha aí, ó. Fala, Armin. E aí, Armin, tudo tranquilo? Grande Julian, e aí, cara, como é que você tá? Tudo tranquilo, tudo perfeito. O melhor de tudo é que hoje estou te ouvindo. Então a gente já tá Hoje feliz. tá. Então, já começamos bem, a interação vai ser bonita, cara. Olha, então é o seguinte, é a live hoje da Vingança é o Beijo de Fogo no Sereno, mais uma live do calendário de eventos de divulgação, que é uma obra que já teve a sua estreia nesse ano em duas transmissões maravilhosas, que foi um projeto que gerou mais de 30 empregos diretos e diversos empregos indiretos também, como rede hoteleira, comércio, alimentos, transporte, serviços, etc. E contou com profissionais de São Paulo, Itajaí, Jaraguá do Sul, Florianópolis e, claro, Lages. Hoje a gente vai falar sobre a participação da Mesorregião Serrana no Prêmio Catarinense de Cinema. Então, o tema principal hoje da nossa live, que teve outros dois projetos cinematográficos sendo executados neste ano, aqui na cidade de Lages também. Então, vamos falar um pouco sobre o Vingança, mas vamos falar também sobre esses outros dois projetos que foram executados aqui, né, na cidade nesse ano. E também que é uma região que ganha cada vez mais força na cena do cinema catarinense, a região serrana, a região da Serra Catarinense, vamos falar sobre isso hoje. E para essa conversa, estamos aqui com o cineasta, escritor e diretor Armin Reicher, um dos responsáveis pela Coração Delator Filmes. Além da obra A Vingança, nós tivemos outras duas produções sendo realizadas esse ano, né? Redoma, filmada pelo Maré Studios, que teve a minha direção, e O Tropeiro e o Demônio Branco, também executado pela Coração Delator Filmes. A gente vai falar sobre isso hoje. Armin, Direção para da começar... Jana. Isso, com a direção da Jana de Lis, exatamente. Isso. Para começar hoje, Armin, vamos começar. Cara, a gente já está em dezembro, né, cara? 3 de dezembro, então já acabando o ano. E a melhor forma de acabar o ano é falar um pouco sobre ele, né, cara? Então, gostaria de falar contigo sobre, para começar, sobre um panorama desse ano, de 2021, e como que você vê que iniciou a cena do cinema lagiano aqui na Serra esse ano, e como que ela tá agora, cara? Que foi um ano, acredito que de muitos desafios, muito amadurecimento, então queria ouvir um pouco de ti a respeito disso. Fica à vontade. Boa noite. Cara, foi. Boa noite, querido. Cara, foi um ano. Foi uma montanha russa, né, esse ano, né, cara? A gente começou lá no começo do ano, a gente está até hoje, né, ainda, né, numa pandemia, né, exige da gente muito cuidado, principalmente, né, com nossos profissionais que a gente está envolvendo, então. E no começo do ano a gente tinha uma situação ainda muito pior, sem vacina, né, e tal. Né, Uhum. e a gente filmou em maio, né? A gente filmou em maio e foi o início da retomada, assim. Foi tudo muito difícil porque, afinal, a gente tinha ficado... o Vingança foi um prêmio de 2019, né? Então, a gente ficou 2019 inteiro parado, assim, né? 2020 inteiro parado com ele, assim, né? Porque Uhum. não tinha segurança, não tinha condições seguras de se realizar, né? Quando se começou a ter uma retomada de produções, né? A gente foi se espelhando, a gente teve um protocolo, né, de segurança muito bem elaborado pela Anne também, que era diretora de produção. Então, a gente foi se espelhando nos grandes, que foram também voltando, né, a própria Hollywood, própria Globo Filmes foram voltando. No que a gente podia dentro do orçamento, a gente foi se espelhando também, foi vendo suas experiências e foi retomando. E a partir daí a gente conseguiu começar a abrir set de novo, né? Começou, né, com um mínimo de segurança, não, máximo de segurança
todos os profissionais que estavam envolvidos, né? E foi um ano de retomada das produções mesmo, né? A gente teve o Tropeiro, que era o Tropeiro e o Demônio Branco, né? Direção da Jana, que é um projeto também meu, da Coração Delator, né? Que a gente conseguiu executar agora. A gente teve o Redoma, que era um projeto da Maré, que você dirigiu, né? Uhum, A gente tem, uhum. tem um projeto também que é do clipe da banda, né? Que é a Maré que vai produzir também, né? É do Bruno lá, que da Ah, banda, mas vai é a ser Maré que executado agora. produz, né? Vai ser Aham. executado durante o final de semana agora, os próximos 2 finais de semana. Uhum. Isso sem contar também teve a capacitação ali através do Doti também, né? Então teve o Prêmio Catarinense de Cinema trouxe movimentação para Lages, né? Para a região serrana, né? Uhum. Conseguiu trazer essa movimentação. Então foi um ano mesmo de retomada, de reaprender, de ver os protocolos. A gente conseguiu trabalhar, né? A gente conseguiu trabalhar sem contaminar nenhum profissional, né? Em todas as produções, né? No Redoma também, né? Então a gente conseguiu botar esses protocolos de forma eficaz, né? A gente conseguir voltar a trabalhar. E é o que eu digo, assim, cara, a gente não, o cinema sempre teve em Lages, né? A gente tem aí o CAL, né? O Coletivo Audiovisual Lagiano, né? Aí na sua sexta mostra, então a gente sempre teve cinema em Lages, né? O que a gente conseguiu é buscar a nossa identidade como cinema catarinense Uhum. no momento que a gente começou a ter o aporte do Prêmio Catarinense de Cinema, ter esse aporte do Estado. Então, nesse momento, a gente começou, a região serrana começou a se identificar, a buscar sua identidade como cinema catarinense, né? Ele começou a contribuir com esse cenário catarinense, né? Então, eu acho que foi um ano muito positivo, apesar, né, de todos esses problemas com a pandemia e tal, né? Mas Uhum. foi um ano positivo. E o ano que vem ainda tem tudo para ser ainda melhor, né, nessas questões, assim. E a nível de evolução, assim, cara, o que que você vê a nível tanto de evolução artística quanto profissional, né? Porque realmente era um desafio muito grande, como não conseguiu executar o Vingança no ano de 2020. Você entrou no ano de 2021 tendo que executar dois projetos ao mesmo tempo, né? Então, e ainda de uma forma diferenciada de todos os outros, né? Com um orçamento, com uma pegada totalmente diferente e tal. Então, a nível de evolução, tanto artística na execução desses projetos, quanto profissional também, como que você vê o início do ano para agora? Assim, como é que você acha que sai o cinema lagiano para 2022, assim, para executar? E até tua cabeça em torno disso também, tipo, de criação, de pensar o cinema de uma forma diferente. Como é que você vê o impacto de 2021 no cinema lagiano a nível artístico e profissional também? Eu acho, cara, que ele se mostrou principalmente preparado, altamente preparado para buscar essa identidade que, como eu digo, para poder contribuir com o cinema catarinense. Ele se mostrou altamente preparado, né, os profissionais de altíssima qualidade, né, e mesmo diante da primeira vez de estar produzindo com um aporte de edital, né, com um aporte, né, a gente já tinha produzido até com edital aqui municipal, né, com um valor um pouco bem menor, né. Então, mas falando de Prêmio Catarinense de Cinema, aí você vê esses profissionais tendo esse primeiro contato, essa rede produtiva de profissionais que a gente conseguiu mexer aqui, né, com as produções, seja da Maré ou com as da Coração, né. Então, a gente vê esses profissionais recebendo essa responsabilidade, né, e não tem outra palavra, dando conta, né, de forma sensacional. Então, eu vejo o cinema lagiano muito, eu vejo os profissionais, a cena local, a cadeia produtiva muito preparada, muito, claro que em constante evolução, isso é o cinema nacional, né? A gente não tá dizendo agora que a gente é a ponta de lança, né, do cinema catarinense, não é isso, né? Mas a gente sente uma coisa que era uma novidade, que era para, né, trabalhar com um aporte desse do Estado, né? Para a gente era uma expectativa, né? E a gente agora ela já é uma realidade, né?
e ela se transformou numa maturidade muito grande, assim, essa expectativa, essa ansiedade que estava de, né, lá no começo do Vingança, que agora Uhum. já foi o Vingança, já foi o Tropeiro, já foi o Redoma, e todos que estão aí para vir, né, também pela frente. Então, tipo, essa ansiedade, ela se tornou uma maturidade, assim, muito rápida, né, mas muito segura também, sabe? Então, eu vejo essa movimentação da região serrana a crescer, sabe? A gente ter mais parcerias com outras mesos, a gente tá alcançando outros aportes que não sejam só o Prêmio Catarinense de Cinema, né? Então eu vejo a minha não só é uma previsão, não é só o otimismo, mas a previsão mesmo, não só uma previsão otimista, né? E seja de quem está tão no meio, né? Mas uma previsão de que ela tende mesmo só a crescer mesmo, né? Ela tende só a se expandir, né? E é o que não só é o que eu espero também, é o que eu almejo para a região, mas eu acho que indiferente de eu almejar ou querer ou não, eu acho que esse é o caminho que ela vai seguir, que ela tá mesmo. Então, eu tô muito contente, tô muito satisfeito, assim. Né? Perfeito, maravilhoso. E ao mesmo tempo, né, cara, movimentando diversas áreas, né? Diversas áreas além da área do audiovisual, ou seja, profissionalizando o audiovisual, as pessoas que trabalham na área também, mas maquiagem, figurinos, cenografia e Sim, arte. Então, como que foi movimentar essas outras áreas para ti? E além disso também, alimentação, transporte, locações também, né? Diversos lugares sim. sendo visitados e agora sendo utilizados como ambiente de gravação, mas com um dinheiro direcionado para isso. Então, tipo, como foi para ti tá fazendo isso acontecer também em outros ambientes? Cara, eu acho que isso é outro impacto visível, assim, né? É outro impacto, esse impacto do audiovisual tem em redes, em cadeias de emprego ou redes produtivas paralelas, assim, né? Seja setor alimentício, vestuário, Uhum. transporte, né? Esse impacto ele já também ele já é visível, você vê já fornecedores, né? O Prêmio Catarinense de Cinema ele tem uma série de trâmites de prestação de conta. Tudo. Você já vê fornecedores se adaptando, sabendo, não, é o edital Prêmio Catarinense de Cinema, é assim que a gente trabalha, então, é dessa forma e tal. Então você já vê esse impacto, já vê esses profissionais, né, sabendo que além de gerar esse emprego, gera toda a movimentação, ela rende tributos, né, ela é tributada, então, Uhum. é o dinheiro que vem de apoio e volta para o Estado, volta para a sociedade, né? Porque ele toda a movimentação ela gera tributos ali, então ela volta também como imposto também, né? E a gente já vê essa cadeia produtiva não só dos profissionais ali diretos, como o diretor de fotografia, como o figurinista, como Uhum. o maquiador, mas a gente já vê essa cadeia ao redor da alimentação, rede hoteleira, né? Já vê eles sentindo o impacto, se organizando e da mesma forma também com os profissionais preparados também, preparados para estar recebendo essa movimentação, sabe? Perfeito, perfeito, maravilhoso. A mim, seguinte, cara, teve ao mesmo tempo, né, então, tanto a Vingança quanto o Tropeiro e o Demônio Branco. E aí, falar um pouco sobre essa segunda obra. A gente já falou muito sobre Vingança também, o calendário de eventos do Vingança e tal. Antes Sim. disso, me fala como é que foram as estreias, agora que a gente passou um tempo a mais mesmo, assim. Como é que foi as estreias? Foram feitas as transmissões via YouTube, o filme foi para o mundo já, né? Essas transmissões foram por conta da divulgação, agora ele está provavelmente em inscrição de festivais, etc. Fala pra gente como é que tá essa disseminação do Vingança, depois a gente vai para o Tropeiro. Como é que tá a disseminação do Vingança após a estreia agora? Impacto da estreia agora com um pouco mais de distância, como que você acha que essa obra é vista na história do cinema lajano? E também o que está acontecendo com ela agora, nesse momento, por onde ela está indo. Sim, sim. Então, eu sempre me perguntei muito, cara, eu sempre quando a gente quando foi contemplado, foi aquela felicidade, aquela euforia, né, de primeiro projeto da Serra, primeiro projeto, né, e depois isso foi tão falado, tão repetido, que até uns momentos fiquei preocupado, assim, mas primeiro projeto, tá, e daí, né, é só isso, né, cara? Então eu sempre fiquei pensando, mas não é que ele
foi o primeiro só foi o primeiro projeto, né? Além de ele ser o primeiro de uma sequência de vinha, né? Ele deixou também uma projeção, assim, não vou dizer um legado para não ser prepotente também, mas ele fez uma projeção, assim, ele tem um eco ainda que tá sendo seguido, né? Apesar de você ver que, indiferente você vê que outros projetos estão seguindo, estão vindo atrás e com certeza vão superar ele em qualidade, em tudo, né? Mas eu acho que eu fico muito contente que ele é além disso, né? Ele não é só essa coisa que a gente sempre encheu a boca para falar, primeiro projeto contemplado. Não, mas ele conseguiu deixar uma projeção, um marco assim, né? De que é possível, né? Que o fomento público, é para todos, né? É para todas as regiões, né? Que ele tem um cenário um cenário, um mecanismo que ele é difícil, que ele vem já de uma engrenagem toda, então que ele é difícil de você entrar, de você conseguir, mas eu acho que a partir dele, né, um dos maiores das maiores projeções do Vingança é de que é possível, né, que a região serrana, né, consegue formular bons projetos, né, e consegue desenvolver esses projetos depois também, consegue também executar esses projetos também, né, da mesma forma. Então, acho que isso é uma das coisas mais importantes assim que eu acho que o Vingança trouxe, né? E falando ali quando eu fugi da pergunta ali, Mas cara, foi antes de muito você, antes de você bacana. antes de você complementar, acho que então, resumidamente falando, né, o Vingança, além de ser o primeiro projeto, não só ser o primeiro projeto, mas sim o início de um processo de mudança, né? Acho que é muito por essa mudança de percepção e também mudança de como a cena do cinema vinha atuando aqui na Serra. Muito por isso mesmo. Agora, onde está indo o Vingança agora? Não, o Vingança, assim, ele fez a sua estreia, né? A gente estreou. A gente está planejando algumas exibições, né? Vamos ver como é que vai estar aqui para frente, em questões de presencial, né? A gente está com muita vontade de ver ele na telinha, né? Na tela do cinema mesmo, tá? Ver ele projetado numa tela mesmo. Então a gente está procurando organizar da forma mais segura possível, seguindo todo, né? As precauções, tudo para tá fazendo exibições presenciais dele, né? E ele vai tentar seguir esse caminho também de festivais, é um trabalho foi um trabalho muito bacana, assim, tem muitas mãos ali, né? Então a gente não pode deixar ele parado, tem que tentar levar ele, correr ele para o mundo, então ele vai começar essa trajetória de tentar festivais, de tentar esses caminhos, assim, sabe? E eu tô muito contente com as duas lives que a gente fez, né? Foi o meu primeiro filme que eu fiz que teve acessibilidade, né? Que teve Libras, né? Ele foi com legenda descritiva, com audiodescrição. Então isso é bem bacana, bem emocionante, assim, sabe? Para algumas pessoas já deve ser normal, comum, mas quando às vezes é o teu primeiro, você fica bem emocionante, assim. Uma, Então, e toda a recepção da estreia, todos os feedbacks que a gente teve, sejam eles mais de catarse mesmo, o pessoal mais emocionado, ou os mais técnicos mesmo, tal, todos bacanas demais, assim, sabe? Eu acho que é um filme que vai levar a gente ainda a muitas discussões, a muitos lugares, né? A muitas conexões, né? E isso vai valer a pena, assim, sabe? Principalmente, né? uma pergunta que me veio na cabeça quando você falou foi o que o Vingança dentro da filmografia da Coração Delator, como é que você vê ele hoje, assim, dentro da filmografia agora, onde que ele se encaixa, ele abre uma nova fase, não, dentro do teu ambiente de roteirista também, né, de criador, então teve essa ideia que foi lá em 19, quando você escreveu, 18 para 19, quando você escreveu e mandou o projeto, como que você vê ele encaixado na filmografia da Coração Delator Filmes hoje? Hoje essa também tá muito ligada à relação que eu tenho com os filmes, com os meus filmes também, né? Sempre aquela coisa do mais novo é
é o né? mais queridinho, é o mais. Então, agora ele é o caçula, então ele tá sendo mais, tá recebendo mais bardas, assim, tá, Mais porque ele é o atenção. caçulinha. Mais atenção, assim, né? Eu acho que ele é um dos nossos filmes, é um filme muito forte, né? É um filme muito forte, seja pela sua história, seja pela seu roteiro aqui em relação à nossa região, as coisas que acontecem aqui, ou seja pela movimentação que teve de profissionais e tal. Então, tipo, ele é eu acho que hoje é o nosso filme, assim, nosso filme mais forte, mais marcante, assim, sabe? Então, eu vejo ele hoje como a nossa, da Coração do Autor Filmes, como a nossa ponta de lança, assim mesmo, né? Para estar trabalhando, para estar e um resultado que deu muito orgulho. Eu acho que é um dos filmes, eu acho que é um dos filmes em que mais tipo, teve mais os profissionais participaram mais efetivamente na criação, sabe? Então a gente teve a participação muito efetiva na criação, sabe? Não é aquela coisa do diretor onipotente que decide tudo, que vai, não, é isso, é assim, não. Né? Os profissionais tiveram muita liberdade de criar, né? Tanto na fotografia, no figurino, né? Na produção em geral. Então, tipo, eu acho que essa é uma característica muito forte dele, assim, também, sabe? É um filme que eu acho que vale a pena você assistir e tá vendo lá, quem é esse cara da fotografia? Quem é esse cara quem é esse cara do figurino, né? Quem é esse cara né, dos atores? Então, eu acho que isso também ficou uma coisa muito forte. Não que nos outros não tinha, né? Nas outras produções não tinha, mas a gente estava acostumado com aquela coisa de trabalhar com acúmulo de função, né? Cada um tinha Uhum. 4 funções dentro da produção, né? É, E esse é um dos primeiros que a gente conseguiu dividir um pouco melhor, né? Assim, então acho que também é uma característica forte dele também. Tá? beleza, perfeito. Agora sim podemos ir para a obra O Tropeiro e o Demônio Branco. Essa foi uma obra que foi do Prêmio Catarinense de Cinema de 2020, foi um projeto do Prêmio Catarinense de 2020 e foi gravada esse ano também, com a direção da Jana de Lis. Então acho que para iniciar um pouco, para falar sobre ela, dessa produção, que foi a segunda produção executada e a produção grande, executada pela Coração do Autor Filmes nesse ano, falar um pouco sobre a obra, sobre a história, o que você pode falar para a gente sobre a história e a gente vai mergulhando mais em como foi a execução das filmagens da obra em si. Fala um pouco para a gente sobre O Tropeiro e o Demônio Branco. Então, O Tropeiro e o Demônio Branco, ele foi um projeto contemplado no Prêmio Catarinense de 2020, né? E a gente executou ele agora em outubro, né? E ele é um roteiro que eu tinha mais ou menos há algum tempo também. E ele foi a Jana, né? Pra quem não conhece, uma lutadora, uma grande ativista, assim, né? E foi convidada para fazer a direção. Ele é um filme, né? Ele conta a história de um tropeiro, né? De um homem negro que fez riqueza como tropeiro, né? Ele fez riqueza como tropeiro e isso gerou toda uma mística de histórias acima da figura dele, né? E essas místicas, essas histórias, né? Elas relatam muito preconceito estrutural, né? Os outros fazendeiros, né? Ele é um tropeiro que conseguiu ficar rico, né, de forma honesta e trabalhando, né? Os outros fazendeiros inventam histórias que ele fez pacto com o demônio, ele entrega as almas da família, então ele, né, tem toda essa coisa e além do preconceito racial também com as religiões de matriz africana, né? Então ele trata sobre isso, né? E o que ele está relacionado, né, o tropeiro o demônio branco, o que ele está relacionado aqui com a gente, com a nossa, né, com a nossa história local, né? A gente tem uma região aqui de grandes latifúndios, né, como a gente tem a Coxilha Rica, como, né, ou outros lugares. Lages é um lugar de grandes latifúndios, né, de grandes fazendeiros, né? E a gente vê a história contada por esses fazendeiros, a gente vê a história contada pelas pessoas que foram herdeiros dessas fazendas, né? E não foram essas pessoas que construíram esses grandes casarões que a gente viu. A gente tem o Muro de Taipa, aqui o Caminho das Tropas, não foram fazendeiros que foram lá, né? E eu cresci vendo a história sendo contada de forma
errada, de forma enganosa, né? Era isso que foi que mais me inspirou a escrever esse roteiro, sabe? Esse roteiro. Só que não é como a minha parte de contar é essa indignação com a história, minha parte de contar isso, né? Essa indignação com uma forma errada, como contam a história da nossa região, né? Não só na parte dos grandes latifúndios, né? A gente teve aqui também grandes fazendeiros que foram, né? Que hoje são homenageados, que são políticos, mas foram grandes né? Tiveram escravocratas, tiveram mais de 50, 60 escravos, né? Então, né? Onde é que está a história desses escravos, né? Essas pessoas que carregaram essas pedras mesmo, né, que construíram esses lugares mesmo, né? Mas não é uma história que está ligada, né, a minha história mesmo pessoal, né? Ela está ligada só mesmo a minha indignação. Então não é uma história que eu poderia dirigir, não é uma história que eu poderia chegar né, dirigir esses atores lá, né, para passar essa força essa, né? Então, por isso foi convidada a Jana, que é uma pessoa incrível também, né? Uma ativista do movimento e uma grande artista também. E ela fez um trabalho excepcional, fez um trabalho incrível assim na direção. Foram 4 diárias assim muito intensas com tanto o trabalho dos atores e da mesma forma do Vingança, assim, a gente já vê a equipe, já vê esses profissionais atuando assim em conforme sem deixar a desejar nada, sabe? Já vê esses profissionais que estão realmente entendendo o que é esse set mais complexo, o que é esse set, né, um set maior, né, e um set com aporte, assim, né? Então, foi nesse processo tudo ele é um exercício ainda, né? Todo filme é um grande exercício para a gente, né? Como foi lá o primeiro, como foi o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, né? Então a gente está aí no 10º, ele ainda é um exercício, né? Ele é ainda também uma forma de exercitar, sabe? Então ele ainda continuou sendo esse exercício, sabe? Mas foi também uma produção muito bacana. Eu acho que vai ter logo aí vai ter um resultado final muito joia também, que ele vai estar completando toda essa linha de produções serranas que estão né? Sou muito suspeito para estar falando, mas não quem viver verá, né? Vai comprovar que não tô falando na minha suspeita, só pela minha suspeita. Realmente, as produções serranas, elas vão estar, assim, com um nível de qualidade muito bacana. Eu acho que o Tropeiro e o Demônio Branco só vai agregar essa linha de produção que tá saindo na região serrana, tá? Beleza, perfeito, perfeito. E como é que foram as gravações, Armin? Porque uma coisa muito clássica da Coração do Latora, a gente até falou sobre isso, acho que na live de aniversário da Coração do Latora e tal que a gente fez, né? Foi até, Uhum. inclusive, esse ano, muitas coisas aconteceram nesse ano mesmo. Sim. E lá a gente falou sobre a característica muito forte dos filmes de vocês, que era mostrar a parte urbana, né, de Lages, né? Os teus roteiros tem muito isso, e a pegada que vocês deram realmente é uma nova visão sobre a cidade de Lages, uma nova pegada do cinema de Lages também. E aí, com o Tropeiro e Demônio Branco, eu acredito que vocês vão para uma ala mais da serra em si, né? Mais do campo, né? Que era uma coisa que a Coração não tinha trabalhado tanto ainda. É mais ou menos por aí? Ou você ainda tem essa pegada urbana nessa obra do Tropeiro em si? Ou não? Vocês abraçam essa vibe do campo e Não, da serra não. pela primeira vez na obra? Não, mas eu acho que o Tropeiro, ele realmente ele mudou essa pegada da Coração Delator, assim, ele foi mesmo para uma coisa mais rural, uma coisa mais de fazenda, que a gente nunca tinha, né, mostrado ou falado sobre isso da região, mas ele também ele foi pegar na ferida, né, foi pegar nessa coisa histórica né, dos escravos, dos tropeiros aqui, né, dos grandes latifundiários, né, que então a gente foi para essa área, foi para essa parte da rural da cidade, essa coisa dos latifúndios da cidade, do Uhum, uhum. agronegócio aqui, né? A gente foi para esse lado, mas também foi com essa pegada de mostrar uma coisa da história, né? Essa parte ruim da história, né? Pelo menos a gente não foi só mostrar gralha e pinheiro lá bonito, né? A gente foi mostrar que
infelizmente não é só isso, né? Foi visitar a parte do campo para mostrar uma parte real que muita gente não tinha falado Sim. ainda, né? As gravações aconteceram que locais? Como é que foi a execução das gravações em si? Elas foram na região ali das Pedras Brancas, né? Na região ali das Pedras Uma Brancas. região histórica aqui também, né? Sim, sim, uma região muito bacana que acolheu a gente. Foram 4 diárias ali entre no Refúgio do Lago, nas fazendas locais ali, né, daquela região que também aqui é muito uma região histórica também, uma região muito muito bonita, muito bacana assim também. Tem uma história muito forte, né, também. E a data de lançamento dele, ele está no processo de edição e finalização agora, mim? Como é que tá? Ele está na pós-produção agora, está na pós-produção, né? Então, é começo aqui do primeiro semestre agora, né, de 2022. Eu acredito que no meio do semestre ali a gente consiga tá lançando ele. Show, beleza, perfeito, perfeito. Armin, a gente estava falando sobre questão de estar movimentando a área, de estar com uma nova pegada, de realmente, quando você falou sobre estar com um investimento em torno do cinema, é meio que um passo e um caminho que se trilha que ele é sem volta. No momento que você começa a trabalhar profissionalmente com o cinema, é um caminho que tende a não voltar, né? Você trilha esse caminho e vai e segue, que é um passo que não é para trás, é um passo que sempre tem que ser para frente, né? E aí a gente sempre, falando especificamente agora sobre essa questão dos projetos de investimento também, é sempre bom a gente falar sobre a valorização dos profissionais na área audiovisual na Serra Catarinense, que a gente não falava sobre isso antes, até porque não tinha nenhuma abertura para Sim. falar sobre esse assunto, sobre essa temática em si, né? A valorização dos profissionais na área do audiovisual aqui na Serra. O que você acredita que pode ser melhorado agora que a gente deu esse passo, que esse caminho começou a ser trilhado, que foi realmente o início de um processo e com investimento também extremamente necessário do poder público. Então, como que você vê agora, o que você acredita que pode ser melhorado para a valorização dos profissionais na área do audiovisual da Serra Catarinense? Cara, eu acho E assim, falando. gostaria de saber de ti também, porque você deu uma oficina de roteiro esse ano também, né? Então, falar um pouco junto com isso também, dessa especialização junto, você foi uma pessoa que fez uma oficina de roteiro também, tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Sim, sim, foi todos os processos, todos os eventos que estavam ligados ao Vingança, né? Ao lançamento do Vingança. Eu acho, cara, assim, falando nisso, falando sobre profissionais trabalhando, né, com um aporte de um edital, com a estrutura né, de um prêmio, assim, né? Eu acho que principalmente, cara, hoje a gente precisa a valorização né, do desempenho desses profissionais e pensar principalmente também na segurança deles, principalmente na segurança nesse momento de pandemia, né? Então a gente pensar Quando falamos de segurança financeira, né? sim, Especialmente. sim, também, exatamente, em os profissionais estarem recebendo e terem exercendo uma carga horária justa também, né? Estarem recebendo um valor justo, exercendo uma carga horária, né, justa também, com segurança, né? Então, eu acho que os profissionais já se mostraram que dão conta, que dão um suporte suficiente, né, sabe? É preciso, então, sempre estar aprimorando essa estrutura de trabalho para eles, sabe? Essa estrutura de trabalho, tanto para também os profissionais que vêm de fora, a gente teve profissionais que vieram de Itajaí, né, né, de Jaraguá, então, também para esses profissionais que estão vindo de fora também, né? Eu acho que é principalmente a gente ter esse cuidado agora, que a gente está trazendo, está conseguindo trabalhar com com esses aportes, mesmo quando é mais difícil, né? Quando é uma produção independente, que você está fazendo mesmo na raça, sem orçamento nenhum e tal. Mas quando você está trabalhando né, trabalhando com produtoras, com profissionais, com um aporte que te dá esse subsídio, né? Então você tem que pensar na qualidade do trabalho desses profissionais, na carga horária que eles vão estar executando, na segurança, seja sanitária ou física desses profissionais também, sabe? Então, a gente não pode deixar de ter esse descuido, não pode deixar de ter esse cuidado, né?
é uma coisa que tem que estar evoluindo junto com a gente, com esse trabalho também, né? É essa segurança maior em todos, né, em todos esses pontos, assim, para os profissionais, né? Pelo menos eu acredito que seja isso. Essa é uma visão muito pessoal até, assim, sabe? Uma visão muito... né? Pode ser que outros profissionais tenham outras visões, né? Uhum. Não, eu acredito que esse é o caminho. Esse é o caminho. Como eu falei anteriormente para ti, o passo é dado para a profissionalização e a gente tem que realmente agora trabalhar para manter essa profissionalização e Sim. essa valorização também em torno das áreas e dos profissionais que estão envolvidos nisso. Uma coisa que quando você estava me falando aqui para a gente, que veio na minha cabeça também o que muda na cabeça de um roteirista, de um criador agora, depois que ele trabalha profissionalmente com todo esse ambiente, assim. No momento em que você vai criar, já acontece na tua cabeça, tipo assim, olha, mas o figurino específico, cara, esse aqui, ó, no figurino eu vou pensar dessa forma, porque eu sei que o Felipe Mota, por exemplo, foi um dos profissionais que trabalhou contigo. A Grazi Cantelli também foi outra profissional que trabalhou contigo. Ah, porque vão pensar de tal forma, ou porque a maquiagem vou pensar de tal forma também. Isso já tem uma influência nas ideias e nas obras novas que você está escrevendo. É o famoso perigo de ficar mal acostumado, né? O perigo de ficar mal acostumado que esses... Cara, penso na vontade de trabalhar com esses profissionais, sabe? Isso eu penso, sabe? Mas eu não crio, um projeto, eu não crio um projeto específico para prêmio, assim. Isso eu não consigo fazer, sabe? Vou criar um projeto que vai ser para aquele prêmio, eu vou pensar nele já, gastando aquela rúbrica não, isso não. Eu penso, claro, agora, dessa forma, você começa a criar, você pensar, mas vai ter a Grazi e o Felipe no figurino, então eu vou deixar isso aí, eu vou deixar eles criarem. Isso com certeza, sabe? Essa duplicidade, essa coisa da equipe funcionando, criativa, assim, isso com certeza, sabe? Mas eu não crio pensando, esse vai ser para um prêmio catarinense de cinema, vai ser para um edital, assim. Não, o projeto nasce como um filme, como um projeto, né? Aí, como ele vai ser, como ele vai acontecer, né? Como ele vai acontecer, tá na maturidade dele ali, tá no processo dele, sabe? Mas eu já penso assim, quando estou criando, eu já penso nos profissionais, já penso na movimentação, penso em atores, tudo isso já é uma coisa que eu sempre fiz, é do meu processo de criação, mesmo assim, sabe? Perfeito. Mas Quando você fala. Sim. Pode seguir, pode seguir, pode seguir. Eu ia aproveitar, eu queria aproveitar que hoje é a nossa última live referente né, ao Vingança, né, ao contrapartida social do Vingança, né, e queria que você falasse, a gente está falando sobre a Mesorregião Serrana, Prêmio Catarinense de Cinema, queria que você falasse também um pouquinho sobre o Redoma, que foi um projeto né, que foi realizado através do Prêmio Catarinense de Cinema, né? O Canal Maré também produziu um videoclipe que é de um premiado no Prêmio Catarinense de Cinema, do Bruno, né? E teve agora também, teve a premiação agora, né? Do Seja Sincera, né? Seja Sincero, também, isso. Seja Sincero, projeto premiado agora no Prêmio Catarinense de 2021. Então, são Redoma, o videoclipe do Meia Bruno. Luz, Meia Luz, videoclipe, o nome da música. Meia Luz, o videoclipe, e o Seja Sincero, que foi o grande premiado da região serrana, né? Foi desse ano já do PCC, do Prêmio Catarinense de Cinema 2021, né? Mas falando especialmente, vamos voltar um pouco então. Já ultrapassaram o Coração Delator, são 3, ó. O Coração Delator foi 2, já ultrapassaram, né? Falando especificamente, não porque o Meia Luz é produzido só por nós, né? Mas o proponente é o grande Bruno Juarez Machado também, que trabalha na área musical. Deu um 2,5 ali, estamos quase empate técnico. Empate técnico. Falando especificamente do Redoma, acho que uma frase que você falou muito, acho que traduz muito o nosso ano, Armin. Realmente, porque obviamente estamos fazendo a live aqui da Coração do Delator, né? E tem esses dois caras falando aqui, né, nessa live aqui, obviamente eles trabalham juntos também e dividem sets nessas obras, nesses projetos que a gente tá falando sobre, né? Especialmente do Redoma, cara, você falou uma frase que acho que resumiu muito o nosso ano, que foi o início do ano foi uma ansiedade que se tornou depois em uma maturidade
de experiência profissional. Então, lá no início, quando a gente olhava o ano, assim, e tinha esses projetos para executar, cara, realmente era um desafio muito grande, sabe? Porque é óbvio que quando você vê um desafio muito grande na tua frente, você pensa, cara, será que vai? Será que vai? Será que a gente vai conseguir fazer? É muito desafio ao mesmo tempo e tal, e eu acho que a gente finaliza o ano dizendo que, não dizendo só que a gente conseguiu, mas sim, a gente pode fazer muito mais. É o que você falou. Quando a cena se mostra preparada, é outra palavra que eu achei incrível que você falou, que a cena, realmente, os profissionais se mostraram preparados para continuar essas obras, né? Falando especificamente do Redoma, é uma obra de curta-metragem que a gente gravou esse ano, que tem a duração de 23 a 25 minutos, mostra a história da Manuela e do Alex, que é um casal de criminosos, que em meio a diversas questões, se encontram em um hotel, que é onde a parte do tempo real da obra se passa, e basicamente a obra gira em torno desse romance que tem drama, crime, tem a relação deles que é uma relação completamente quebrada, e basicamente a gente conseguiu fazer com este roteiro visitar vários pontos específicos da cidade e criar uma linha de história muito interessante que mostra Lages na tela, mas ao mesmo tempo é uma história que pode ser consumida em qualquer parte de Santa Catarina, da região sul do Brasil. Ou seja, ficamos muito felizes em dizer que produzimos uma obra que está em pós-produção agora, né? Que produzimos uma obra que é gravada na cidade de Lages, mas tem uma veia muito de cinema brasileiro mesmo, assim. E a gente fica extremamente feliz demais assim com isso, em poder dizer assim, ó, a cena ela não tá só, não é que a cena só venceu o desafio, não é que ela tá preparada, não, ela tá produzindo cinema lagiano e brasileiro. Então essa é a pegada, e tanto a nossa obra quanto as obras da Coração do Lator Filme mostram muito isso. É um cinema lagiano, a gente gosta demais sempre de ressaltar o bairrismo e do cinema que é da cena daqui, mas ao mesmo tempo é uma cena que faz cinema brasileiro, e que está junto, está encaixado com esse cinema brasileiro. Não é que a gente está fora do estado, ou que a gente está em uma região afastada, não. Esses recursos são disseminados para que a gente possa fazer com que essa arte seja feita em qualquer lugar, e aconteça em qualquer lugar, que o cinema brasileiro aconteça em qualquer lugar, que se utilize dos ambientes diferentes a partir da verba pública, né, para fazer com que o cinema brasileiro aconteça em qualquer lugar. Porque pode sim fazer, tem gente para fazer sim em qualquer lugar o cinema brasileiro. Então, isso é o mais importante de tudo. Eu acho que a gente, com as nossas obras, consegue dizer isso também para Santa Catarina e para a região sul, que sim, nossa região, a região da Serra Catarinense, assim como a região da Serra Gaúcha, que tem uma característica muito grande do cinema também, é muito, muito grande. A gente também, não é só na Serra Gaúcha não, gente, aqui na Serra Catarinense também tem cinema sendo feito, e a gente se aproveita também do ambiente tão bem quanto na Serra Gaúcha se aproveita. Então, eu acho que basicamente é muito por isso aí, a gente chegar nesse final de ano dizendo, sim, não é só um direcionamento de recurso para uma mesorregião, não é só porque tem uma mesorregião que... Não, é porque tem cinema brasileiro sendo feito em Lages, tem cinema brasileiro sendo feito na Serra Catarinense. É isso que tem que deixar muito claro para todo mundo que nos consome, né? Que precisa desse retorno dessa execução e dessa verba pública direcionada para a gente. Ao mesmo tempo, em paralelo, a gente fez essa produção cinematográfica e estamos fazendo também um videoclipe, né, de uma banda aqui da cidade. Então é o primeiro projeto de videoclipe também da região serrana. Então, nesse caso, tem essa questão que teve contigo também de ser o primeiro projeto de um videoclipe direcionado pela Fundação Catarinense de Cultura. Será que acontece videoclipe lá na Serra Catarinense? Então, o nosso grande desafio é mostrar para eles que sim, um videoclipe com uma qualidade cinematográfica, com uma pegada diferente, também pode ser feito. E o videoclipe, lembrando, de uma banda brasileira. Está sendo feito em Lages, mas é um videoclipe de uma banda brasileira, de uma banda catarinense. Então é sempre bom ressaltar isso, que às vezes fica uma dúvida em relação às mesorregiões. Até quero perguntar para ti, falando especificamente tanto de 2021 quanto de 2022 também, do Prêmio Catarinense de Cinema, que às vezes se vê muito como as regiões diferentes que precisam receber a verba, mas não, é a disseminação da verba para todos esses locais, para que a arte aconteça em todos esses locais. E a partir do momento que a gente mostra isso, que realmente dá para se fazer, tem uma total diferença na percepção das pessoas também, né? Então a gente acredita
cada vez mais mudar essa percepção de que não é uma mesorregião que necessita de uma verba, não. É uma mesorregião que só, ó, coloca a verba aqui que a gente vai produzir arte também, vai produzir cinema brasileiro para todo o país. E aí, falando especificamente do Prêmio Catarinense de Cinema deste ano, nós tivemos o projeto que é o Seja Sincera, que é uma obra que aí foi o que você falou ali, sempre a obra é a caçula, né? O Redoma, a estreia de Redoma, a gente vai também executar ela no início do ano que vem, no início de 2022, no início do semestre. Mas a grande questão é que quando você consegue um novo projeto já pensando em 22, o Seja Sincera, aquela coisa clássica que você fala muito de na hora que o filme estreia, né? Ele já é o momento em que ele morre, né? Entre aspas e tal, que ele já está no mundo, tá para as pessoas e tal. Só que eu acho que quando você já vai indo para o ambiente de profissionalização, quando você finaliza um projeto e você já tem outro, já é o outro que já vai tomando conta da tua cabeça, da tua mente, mas especificamente falando do Seja Sincera, e são tópicos muito importantes também que aconteceram tanto no Vingança quanto no Tropeiro, que é o seguinte, que são temáticas importantíssimas a serem faladas também dentro do contexto de Lages. Então, Seja Sincera, é uma obra que mostra a relação de duas jovens mulheres no contexto da cidade de Lages, e um romance que acontece aqui é uma comédia romântica, então é um cinema com uma pegada mais jovem também, é um cinema para uma galera de 18 a 30 anos ali, com uma pegada mais comercial, com uma pegada mais diferente também. Ali, até enquanto a gente estava executando a obra, as pessoas conhecem a gente pelo Canal Maré, e o Canal Maré sempre é uma pegada diferente, com humor, com uma pegada de referências da população de Lages e tal. E quando eles entraram em contato com o projeto do Redoma, é uma quebra total, assim, porque o Redoma ele é uma obra de drama, de crime, e ela é totalmente diferente do que se consome como conteúdo no Canal Maré, tanto que aí, a partir daí, surgiu o Maré Studios, né? Hoje nós temos o Maré Studios, que é quem tocou essa obra, é a produtora audiovisual que está fazendo o videoclipe, e é a produtora audiovisual que vai executar também o Seja Sincera. E aí, realmente, talvez Seja Sincera já uma obra que conversa um pouco com o conteúdo do Canal Maré. Então, não a nível de humor, mas sim a nível de conteúdo, de ter uma pegada mais jovem, diferente e tal. A gente gostaria muito de fazer esse cinema aqui na cidade de Lages. Então realmente uma oportunidade maravilhosa. E vamos fazer, né? E vamos fazer. Que bom. É uma oportunidade maravilhosa estar fazendo um cinema realmente com uma pegada mais jovem, mais diferente, que conversa mais com o público também da internet. Mas o principal, fala de uma temática importantíssima, né? O romance de duas mulheres na cidade de Lages. Então isso é muito importante se falar e se destacar desse filme. E ele é uma obra muito bonita, acima de tudo. A gente já é o xodó, a gente já tá... Cara, acabei de perceber que eu tô em 2022 já. Bah. Acabei de perceber isso. Mas falando de 2022, Armin, eu gostaria muito de saber de ti, pra gente, a gente tá se encaminhando já pro final da live, que é... falando sobre tanto os recursos disseminados do Prêmio Catarinense de Cinema, especialmente falando do ano de 2021, eu queria que você fizesse um panorama desse Prêmio Catarinense de Cinema de 2021 e o que você acredita que é extremamente necessário para o ano de 2022 também, já falando de política pública, já falando também do edital. Como você vê 2021 e o que você acredita que deve ser feito para 2022? Cara, eu acho assim, porque o que acontece, como tu falou ali, em toda a mesorregião já se faz cinema, toda a mesorregião, seja aqui na mesorregião do Oeste, já se faz cinema sem prêmio catarinense ou antes de prêmio catarinense, né, chegar a essas regiões, né. O que acontecia em algumas regiões, né, é que o aporte não chegava, né, os mecanismos não eram eficientes suficientes para que esse aporte chegasse até essas regiões, né, mas ali já tinham grandes profissionais que precisavam desse aporte para estar trabalhando, né? E esses mecanismos ainda ainda uma grande construção, sabe? Porque eles ainda não são tão eficientes como eles poderiam ainda, como eles poderão ser, quem sabe, né? Nas próximas edições, sabe? Então a gente precisa estar, né? Tá no meio dessas lutas, tá no meio dessas reivindicações.
A gente precisa ser escutado quando se fala de políticas públicas, a FCC, o governo do estado, né, eles precisam escutar as regiões, entender que elas têm suas diferenças, né, sejam, né, de formação, sociais, culturais, enfim, e que essas diferenças elas precisam ser entendidas, elas precisam ser refletidas nesses mecanismos, né? Então, eu acho que a região serrana, foi realmente assim uma guerreira mesmo, né? Porque mesmo com esses mecanismos ainda não tão eficazes, ela está lutando, ela está persistindo. A gente teve o último prêmio catarinense de cinema que o Canal Maré foi premiado por Seja Sincera, né? Ele foi a região que teve mais números de participantes de outros lugares, né? Como teve, né, de outras cidades da região. Então a gente teve de curitibanos, teve de Urubici, né? Então esse crescimento está chegando, esse acesso, né, ao aporte. Só que esses mecanismos eles ainda precisam ser melhorados. Eles podem ainda ser muito mais efetivos, né? Porque como você falou, ninguém está pedindo, preferência ou está pedindo facilidade de que o recurso público chegue, né? A gente só quer que o recurso público chegue da mesma forma, né, em todo o estado, porque para qualquer cidade do estado, seja quantos habitantes tenham ou não, né? Então a gente precisa lutar para que esses mecanismos sejam cada vez mais eficientes, né? E que cada mesorregião seja ouvida, né? Porque existem os profissionais, existe o cinema em cada mesorregião, indiferente de prêmio catarinense ou não, e muito antes de prêmio catarinense existir ou não, né? Essas mesorregiões já produzem, já fazem cinema. Né? A única coisa que elas estão brigando é por ter o mesmo direito, por ter o mesmo acesso, né? A mesma a distribuição esteja mecanismos cada vez mais justos para a distribuição de um fomento que é público, que é para a cadeia produtiva, que é para os profissionais, sejam eles MEI, sejam eles microempresas, seja ele um agente cultural individual, mas que esse agente cultural individual consegue mover toda uma cadeia produtiva quando ele gere um projeto, né? Então, eu acho que a gente precisa ainda lutar para ser ouvido e para melhorar cada vez mais essas formas, esses instrumentos de distribuição do fomento público, né? Do aporte público do Estado, né? Que o cinema catarinense, no geral, só tem a ganhar, né? Né? Então, eu acho que ainda é a gente tem grandes crescimentos, grandes vitórias, mas ainda a gente tem muito mais motivos para lutar do que comemorar, falando, né, em descentralização de recurso público, né, falando sobre a produção em algumas das mesorregiões. Então, a gente tem que estar atento, isso falando sobre política pública, né? Fora isso, é fazer cinema, né? É fazer se atracar e fazer cinema, porque o nosso cinema aqui como em outras várias regiões, ele existe com ou sem prêmio catarinense ou não, né? O nosso cinema tá acontecendo, ele tá pulsante aqui, né? Então, principalmente produzir, né? Principalmente criar, produzir e movimentar essas cadeias produtivas. Perfeito. Enquanto você falou também, um dos pontos principais é mostrar que a Serra Catarinense, a mesorregião da Serra Catarinense não é só Lages, né? Que às vezes quando se pensa a Serra Catarinense, Lages, não, que existem outras cidades ao redor que também querem fazer cinema, que também querem fazer arte. É muito por dentro desse caminho mesmo. Também é o mesmo. E o ponto também que você falou o cinema ele existe sem o recurso, mas o recurso faz os nossos sonhos maiores que não conseguem ser executados sem recurso acontecerem. Sim. E aí é aquele ponto que estávamos falando antes. É o cinema brasileiro acontecendo em diferentes ambientes culturais do estado e nos mais diferentes cantos do país. É isso que a gente quer. É a arte em todo lugar. Esse é o ponto.
Não é porque não se faz cinema brasileiro lá, então, não, então o recurso é para a mesorregião. Não, é a mesorregião serrana sendo o cenário de um cinema brasileiro e de um cinema da região ao mesmo tempo. A mistura, a arte é isso. O audiovisual a gente consegue explorar isso de uma forma muito intensa e maravilhosa sempre. Armin, considerações finais, cara, já estamos nos encaminhando para o final dessa última live do calendário de eventos da obra Vingança é um Beijo de Fogo no Sereno. Fica à vontade para falar como que foi essa jornada dos calendários de eventos também e como que foi estar nessa viagem extremamente diferente e com muita experiência nova e também cheia de desafios que foram cumpridos aí. Fique à vontade. Cara, só agradecer mesmo. Foi bastante trabalho, foi um trabalho bastante intenso, mas eu tenho só a agradecer e estou muito contente em ver os profissionais da minha região, os profissionais de Santa Catarina, ver o cinema catarinense crescendo, a gente podendo contribuir. Estou muito contente com tudo, que todos os processos que foram, pré-produção, produção, pós, esse calendário de eventos do projeto. Eu estou muito contente com tudo, sabe? E muito orgulhoso também da nossa mesorregião. E espero que só venham mais e mais trabalhos aí que a gente possa estar cada vez mais. O Julian caiu. Então eu vou dar Tava só com aquela coisa clássica da videochamada, o microfone desligado. A gente não poderia fazer uma live sem isso no final, né? Beleza, a gente fechou. Muito obrigado. Vamos finalizando então, lembrando muito aqui. Obrigado a você live, também. Tamo junto. Essa live aqui, ela aconteceu por meio do governo de Santa Catarina, Fundação Catarinense de Cultura, COA 2019, Fundação Cultural de Lages também, sempre tem um apoio em torno do calendário de eventos, Coração do Ator Filmes e Maré Studios. Quem quer seguir o Armin, @Armin_Reicher, é isso, Armin? Isso, É isso. E também quem quiser me seguir, @o Julian Marques, ambos no Instagram. E, olha, a gente está em dezembro já, está no finalzinho de dezembro, está finalizando o ano agora, mas pode ficar tranquilo que 2022 tem muito cinema lajeano. Tem muito cinema lajeano para você. E pode ficar tranquilo que a mesorregião serrana é só o início do processo para aparecer para Santa Catarina. A gente vai sempre continuar levando o nome aí de Lages e da Serra Catarinense o mais alto possível. Deixar um abraço para o grande Marcelo Machado, da M2 Filmes, que acabou de entrar na live. Entrou no finalzinho, hein, Marcelo? Mas estamos junto. É nóis. Abraço. Sempre. Muito obrigado, cara. Boa noite para ti. Hashtag sextou. Obrigado.